Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutor. A gente deu uma notícia aqui no domingo da morte de um homem durante a participação numa corrida de rua. Um corredor de 50 anos que morreu depois de terminar a meia maratona. E é a partir disso que o doutor Luiz Fernando Correia vai fazer o comentário dele hoje, né, doutor? Tatiana, vamos falar disso, né? O caso do Júlio Barreto, 50 anos, que faleceu no domingo. Eu resolvi falar sobre isso, que eu fiz até um vídeo sobre o assunto lá no meu Instagram, e muitos comentários e muita gente perguntando, principalmente o que fazer, qual é o risco que as pessoas correm, enfim. Então, eu vou fazer uma revisão sobre isso, né? Vamos começar pelo risco. Tem um estudo publicado no JAMA, o Jornal da Academia Americana de Medicina, em 2025, que acompanhou 29 milhões de pessoas que completaram maratonas e meia maratonas nos Estados Unidos. Então foram 6 casos de parada cardíaca a cada 1 milhão de participantes. O risco é quase 6 vezes maior em homens do que mulheres e mais do que o dobro quando se corre uma maratona inteira em relação a uma meia maratona. Além disso, tem um estudo japonês publicado na revista Resuscitation, com 4 milhões de corredores, mostrou o peso da idade nessa história. 0,9 casos por 100 mil na faixa dos 40 anos, 2,6 na faixa dos 50 e 5,5 acima dos 60. E um dado interessante desse trabalho, o trabalho do mesmo grupo esse ano mostrou que o ritmo, o chamado pace que o corredor persegue, né? O ritmo de quem teve parada cardíaca é igual ao ritmo médio do pelotão. Então não vai ser o corredor mais lento, nem o mais despreparado e nem o que sai disparado na frente. É um coração que tem uma doença que não foi descoberta. E aí entra a história dos exames, né? Muita gente perguntou lá no Instagram que exame tinha que fazer, até onde a gente sabe, pelo relato de pessoas, amigas do Júlio, ele estava com os exames em dia, inclusive. Tem um trabalho italiano que exige, na Itália se exige eletrocardiograma obrigatório para a prática desportiva. E esse programa encontrou uma doença em 2% dos atletas e risco de morte súbita em 0,3%. Isso é um custo de 80 euros por atleta. É sempre importante botar o custo, porque o custo muitas vezes limita o acesso, né? Então, fazer um teste ergométrico, que é um eletro com esforço, aumenta o achado em 75%, mas também aumentava os falsos positivos. Então, para um corredor amador acima de 35 anos, que são a maioria nas provas de rua, as revisões publicadas esse ano recomendam que seja feita uma abordagem em camadas. Um questionário estruturado sobre sensações, dor no peito, no esforço, desmaio, falta de ar, história familiar de morte súbita precoce, fatores de risco da própria pessoa, aí uma avaliação médica com eletrocardiograma e teste ergométrico para quem tiver algum desses itens positivos ou já tiver um risco cardiovascular definido. E o mais importante, gente, tem que revisar esses exames todos os anos. E uma coisa também séria, relógios desses smartwatches, as pulseiras que medem frequência e pace, essas coisas, elas não substituem isso. Por quê? Esses dispositivos não têm validação diagnóstica, eles perdem a qualidade de sinal durante o exercício, pelo movimento, pelo suor, e até hoje nos trabalhos feitos nunca mostraram uma efetividade em reduzir desfecho ruim. Agora, o mais importante dessa história. Nos Estados Unidos, a mortalidade de parada cardíaca numa prova de rua caiu de 71% para 34% em 2 décadas. No Japão, onde as provas obrigatoriamente usam equipes móveis de socorristas em bicicletas com desfibrilador, 68 dos 69 corredores que tiveram parada cardíaca foram reanimados.
E um estudo japonês também definiu um número que faz muita importância. Quando o atendimento começa em até 1 minuto e o choque eventualmente dado pelo desfibrilador em até 3 minutos, 95% das vítimas saem sem sequela neurológica. Então, gente, é isso que tem que ser perseguido. 1 minuto para chegar ao atendimento e 3 minutos para chegar ao desfibrilador. É isso que tem que ser cobrado de qualquer organizador, de qualquer prova no Brasil. Isso a gente estabeleceu, eu posso falar assim, porque isso foi a régua que eu estabeleci, aí digo eu mesmo, Luiz Fernando, que eu era o coordenador médico-geral da Copa do Mundo. Nós tínhamos um desfibrilador a 3 minutos de cada pessoa dentro dos estádios, porque essa é a regra. Então eu posso falar, encher a boca para falar, porque a gente estabeleceu isso. Então, em outro dado publicado em junho, na revista do Colégio Americano de Cardiologia, 4,5 milhões de corredores japoneses mostrou uma coisa: temperatura mais baixa na hora da largada está associada a mais parada cardíaca, cerca de 6% mais a cada grau na temperatura a menos. Isso que lá também o inverno é muito rigoroso muitas vezes, mas muitos corredores brasileiros viajam para fazer prova em épocas de inverno ou no outono em países onde essas estações são muito frias. Isso não quer dizer que uma coisa está ligada à outra obrigatoriamente, é um estudo observacional. Mas é o seguinte, gente, correr protege o coração? Corre, protege, é muito bom. É bom para o coração, é bom para a saúde, é bom para a cabeça. O que mata é doença não diagnosticada, ou seja, não feita uma avaliação pré-exercício adequada e você não ter o socorro adequado na hora que precisa. É isso que muda o desfecho e, infelizmente, pode ter contribuído para essa história que a gente está contando aqui hoje. Muito triste, né? Tá bom. Dr. Luiz Fernando Correia está com a gente às terças e quintas no nosso Saúde em Foco. Obrigada, doutor. Até quinta-feira. Até quinta, Tati, Nadédia, nossos ouvintes. Até.